A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Estamos aqui para trazer uma palavra da parte do Eterno para você. Eu tenho certeza de que Deus há de se revelar. Amém? Então esteja abrindo a tua Bíblia junto comigo no livro de Levítico, ou seja, livro das leis, capítulo 6, verso 12, que nos diz o seguinte: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Capítulo 6, verso 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Amém. Vamos orar? Pai, rendemos graças e glorificamos o Teu nome, porque só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e de toda a adoração. Amado Deus, se Tu quiseres falar conosco, fala, porque estamos aqui totalmente sedentos em Te ouvir, Pai. Tem misericórdia da minha vida, da minha alma, e ao abrir da minha boca, que eu não venha falar, mas que o Teu nome seja glorificado através daquilo que eu vou ministrar. Em o nome de Jesus. Amém. Amados, é um texto bastante conhecido, onde a qual fala sobre o fogo que arde sobre o altar, e existem muitos pontos de observações e de pensamentos. A epígrafe do texto fala sobre as leis de Deus sobre o holocausto. E é bem verdade de que Deus dará uma ordem por intermédio da vida de Moisés para que o sacerdote pudesse ter ali a função de não deixar o fogo do altar se apagar. Entretanto, quando a gente vai ver acerca disso, no versículo 13, no livro do Levítico, o fogo simboliza a presença de Deus e a sua glória. E muitas vezes há um esfriamento espiritual por sobre a igreja, de não querer mais buscar a presença de Deus, de não querer mais ser constante na casa do Senhor. E talvez alguns que, até queiram indagar e dizer: pastor, por que estar na igreja todos os dias? Se a igreja somos nós. Mas nós precisamos entender que isso é teoria de desigrejado, de não querer ir para a igreja. Porque a Bíblia diz que nós devemos congregar-nos. Mas o que eu quero, na verdade, frisar é que a gente encontra várias manifestações na palavra de Deus acompanhadas pelo fogo. A Bíblia nos mostra que do altar do Senhor vem o fogo, em Levítico capítulo 9, versículo 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então, a orientação de Deus é que o fogo queime continuamente sobre o altar. Entendamos uma coisa: Deus manda o fogo, mas cabe a nós manter o fogo aceso. E como é que se mantém o fogo aceso, pastor? Em primeiro lugar, entendendo que culto não é aquilo que eu quero receber, mas é aquilo que eu levo para o Senhor. E quando eu falo do altar, eu não tenho que ouvir o que eu quero, mas eu tenho que ouvir a voz de Deus. É bem verdade de que tem horas que Deus tratará com a minha alma, mas tem horas que Deus me chamará a atenção. Tem horas que Deus, na verdade, como o amor que Ele tem, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos admoestar, Ele vai nos exortar. Mas quando falamos acerca disso, eu preciso que você entenda
que o culto, existem dois cultos, o culto pessoal e o culto universal. O culto pessoal é o culto que eu, presto a Deus, o que eu entrego a Deus. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê lá no início que dois jovens foram entregar uma oferta ao Senhor. Um foi aprovado e o outro reprovado. Então, não deixa com que a essência do teu culto, a tua adoração, o teu entregar ao Senhor seja reprovado. Entregue sempre o melhor ao Senhor. E eu não estou falando em termos de material, mas eu estou falando do espiritual, daquilo que faz arder na minha alma, porque muitas vezes a gente só tem 2 horas de culto na igreja e a gente fica preocupado com tanta coisa que não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade, da maneira que Ele merece ser adorado. Oh, glória! Então, a oração de Deus é que o fogo queime, é que a brasa esteja acesa, é que o fogo queime continuamente sobre o altar e não se apague. Mas se apagar, pastor, a culpa é de quem? É de nós que somos os sacerdotes. O altar simboliza o lugar de encontro com Deus, um lugar de entrega total, um lugar de conserto, de sacrifício. E sem fogo não há altar. E tem muitos que não estão nem aí para um culto. Tem muitos que mais parece que vai para o culto e está indo para um desfile e não se entrega, não se adora. Por esses dias eu falei que a gente tem que apresentar a Deus um culto racional. E culto racional é culto com razão e não culto com emoção. Nós temos visto muitos cultos, em onde as quais mexem muito com o sensacionalismo, com a emoção, mas não muda o caráter da pessoa. Oh, glória! Os sacerdotes em si tinham a responsabilidade de prover continuamente, ou dar continuidade das chamas acesas, e que elas nunca pudessem se apagar. Então, dia a dia, o sacerdote tinha que ir lá, tirar as cinzas, oh glória, colocar a lenha e manter o fogo aceso. A cada manhã, as cinzas eram removidas e o fogo era avivado como um novo sacrifício. E a colocação de lenha, uma madeira santa, escolhida para isso. Entre outras representações do fogo na palavra de Deus, há o amor intenso, a pureza de Deus, o Espírito Santo que é semelhado com fogo, uma vez que ilumina, purifica, convence do pecado e desperta o amor. Oh, glória! Ah, amados, que saudade dos cultos, onde as quais nós vimos pessoas sendo tocados pela palavra do Senhor, onde não haviam, popstar, onde não haviam celebridades, mas haviam tantas pessoas simples e era um culto totalmente cristocêntrico. Hoje em dia querem mudar a essência do culto. Hoje em dia querem, transformar a essência do culto. E o culpado não é Deus. Deus manda fogo, mas o culpado é a gente que está preocupado com tanta coisa, menos com o culto. Oh, aleluias. Amados. Talvez você diga, pastor, mas eu estou tão cansada. Eu estou tão cansado que eu não consigo nem adorar. É porque alguém me persegue, alguém muitas vezes fala de mim, alguém muitas vezes toca em mim. Ei, você está servindo ao Senhor e não a homens. Tudo quanto fizer, faça com amor. Quando for adorar, adore com toda a tua alma. Não adore, Tem gente que muitas vezes só adora se alguém adorar. Mas culto verdadeiro, há choro,
a quebrantamento, a mudança de caráter, a renovo, a salvação. Oh, glória! Ah, amados, como precisamos melhorar o culto, como precisamos, acima de tudo, manter o fogo aceso. A densidade do fogo em nossas vidas é ativada pelas linhas da comunhão diária, através da vida de santidade, de adoração, de meditação na palavra, de jejum, de oração. Eu não sei como têm sido os teus dias, eu não sei o que você tem passado, mas de uma coisa eu te garanto: se você adorar a Deus da maneira que Ele merece ser adorado, você vai ver muita coisa melhorar. Você vai ver muita coisa ser transformado. Amém? Que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Eu quero hoje estar mandando parabéns a uma pessoa muito especial, ao meu amigo que ontem completara mais uma primavera. Meu amigo Luiz Antônio, ou Luiz, que mora ali em Santa Catarina. Também para sua esposa, que tem sido bênção de Deus em minha vida, Luiz Antônio, e sua esposa, Daniele Silva. Amém? Ambos moram em Blumenau, Santa Catarina, e é um amigo que, mais chegado que irmão, me conhece desde o início da minha caminhada, completou mais uma primavera, e eu quero aqui estar desejando parabéns ao mesmo, tá certo? Que Deus abençoe sempre tua vida, Luiz. Que Deus abençoe tua família. A você que também, meu amado, minha amada, que hoje completa mais uma primavera, meus parabéns de coração. Que os céus possam estar presenteando a cada um de vocês, tá certo? De antemão, quero passar para os irmãos que no dia 18 de outubro, estamos realizando aqui em nosso ministério o primeiro Congresso de Mulheres, tá bom? Primeiro Congresso de Mulheres. A você que é daqui de Pernambuco e deseja participar, será muito bem-vindo. O valor do kit, a gente passa via PV, tá certo? Vai ser uma bênção no dia 18 de outubro, num sábado, no período da tarde e noite, em nosso ministério, Igreja Missionária Canaã Celestial, tá bom? Garanto que será horários marcantes e a presença de Deus será notória neste lugar. Enquanto isso, suplica aos irmãos orações para que Deus, acima de tudo, faça a vontade dele, tá bom? No demais, um abraço para todos, que Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima mensagem, se Deus assim permitir, pedindo a você que mantenha sempre a chama do Espírito acesa sobre o altar do culto que você presta a Deus. Um abraço e que Deus nos abençoe. Mandando um abraço também a todos os ouvintes das rádios. Amém? Rádio web, rádio local, rádio comunitária, rádio digital, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Oh, glória!